Meus irmãos, aconteceu de novo aí, cortou com 15 minutos. Meu Deus do céu, vou ver se eu vou conseguir juntar. Tomara que eu consiga, mas tô achando que vai ter que subir ela separada de novo. De toda forma, o tamanho do Império Hitita gigante, né? Os nomes são mais hititas mesmo, eu não vou conseguir traduzir aqui, né? Eu vou acabar caindo no erro. Então vamos olhar, deixar como é que tá aí para ver só o tamanho desse império aí, gigante, tá bom? E aí nós vamos para aonde agora? Nós vamos falar justamente nesse contexto do Hitita. Cadê? Aqui essa imagem para você ter uma dimensão da civilização hitita, né, que é muito rica em sua história. Olha aí os 10 deuses para eles, uma, duas, três. Aqui, ó. Vou botar aqui para vocês ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Desculpa, falei errado. Dos 12 deuses. E aí faz esse paralelo aí com a Bíblia, né? 12 apóstolos para levar a palavra. Isso aqui são os 12 deuses aí do capeta, do inferno aí, do Império Hitita, tá? Olha as gravuras deles que tem sobre as pedras. É bonito, mas nós sabemos qual é o propósito, né? Infelizmente disso. Olha lá a entrada do antigo portão, né? Da Esfinge. Então você vê essa mitologia da Esfinge também no Império Grego, no Império Egípcio, na verdade, e aí com os hititas lá na Turquia. Eles dominaram bastante a Turquia. Olha aí uma das outras entradas aí, ó, mostrando aí tipo uma esfinge, um leão, bem diferenciado, né? Um império bem. Aí a imagem deles, ó, Anatólia, a forma de vestir, né? Então esse é o Império Hitita. Aqui essa imagem aqui é legal, que dá para ver também a construção de como é que era, justamente a entrada antiga, e as construções elas se assemelhavam, mas eu fico admirado com esse tipo de construção, meus irmãos. Eu fico admirado mesmo, é uma coisa assim fantástica, um alinhamento absurdo, com tantos anos aí se passando, centenas de anos, eles continuam tudo direitinho. É de tirar o chapéu, isso é de tirar o chapéu. Essas construções, essas maravilhas antigas, né? Que hoje em dia está tão desbanalizado, infelizmente. Aí vamos lá, depois dos hititas tem quem? Wesley, tem também o povo dos heveus. Poxa, eu fiquei um pouco chateado que a gravação não vai estar juntinha, mas aí fazer o quê? Né? Tudo tem o seu tempo. Vamos lá ilustrar quem é esse povo do heveu. Também descendia de Canaã, tá bom? Importante frisar. Aqui é o momento dos gibeonitas, né? Enganando Josué. E aqui nós temos a dimensão do tamanho do Império dos Heteus. Bem assim, ao norte, né? E ele se destacava porque era maior que os outros. Pegava os Heteus aqui e aqui é o sul, os Heteus aqui. Aí o do Gilgal, que teve com o negócio, foi aqui, ó. Provavelmente também era domínio dos Heteus. Então você vê que era bem grande o Império dos Heteus. Também. Obviamente, os outros são maiores, né? Mas também era bem grande. Então, por pouco se sabe sobre esse Império dos Heteus. Nos dias de Jacó, né, nós temos ali uma colônia deles encontrando-se em Siquém, né, a área maior, por eles é que estava ocupando, e misturou com algumas outras tribos. E aí nós temos os Jebuseus. Era o único lugar onde habitava esse pequeno povo em Jerusalém, ou em Jebus. Ele, por mais que seja pequeno, era um povo bem valente, tá? Encastelado lá na cidadela de Ofel. Olha a representação desse povo aí, ó. Jebuseus, né? Aqui, ó. Bem próximo de Jerusalém mesmo. Vocês estão conseguindo ver aqui, né, irmãos? Jebuseus bem próximo de Jerusalém.
E também tem os perizeus, e aqui nós não vamos ter registros, tá bom? Por isso que eu não trouxe, que era um povo que habitava na terra de Canaã, ou seja, cananeu, né? Ele não tem uma origem, parece evidente, camita, de Cã, mas porque não foi constado o nome. Só que aí eles eram mais conhecidos pela questão da sua agricultura. Então era um tipo de vida bem diferente. Nós temos os Refaíns, também conhecidos como Anaquins e Emins. Tem pessoas que vão dizer lá do Anakin, Skywalker, mas isso daí é viagem. Eles não possuem algum tipo de parentesco correto com os cananeus. Eles habitavam em regiões de ambos os lados do Rio Jordão e do Hebron. A gente viu sobre o Rio Jordão, então você consegue ter uma dimensão pertencendo a uma raça de gigantes, tá bom? Refaíns, refaimitas, salvo engano. Nós temos os girgazeus, que eram camitas, ou seja, a maioria era de Cã. Ali na Palestina, a maioria era de Cã, descendência de camita, tá? Várias vezes na Bíblia. E nós temos o famoso Amalequitas. Os Amalequitas, a gente tem aqui uma representação deles. Ele é muito citado na Bíblia Sagrada. Sempre foram hostis com o povo de Deus, de uma origem muito incerta, né? Ele era um povo numeroso, poderoso, nômade, e o território principal era de guerrilhas e pilhagens. Ficava o mar ali vermelho ao sul, Negueb. Vamos ver um pouquinho dos Amalequitas. Ó. A cidade que era está um pouco mais destruída, mas a gente consegue ter a dimensão aí, né? Porque os Amalequitas, os arqueólogos, eles acreditavam que essa cidade aqui foi aquela cidade de Davi, que ele era para ficar um tempo rápido, ele se acomodou lá. Resultado, quase se lutou para juntar, para matar os israelitas, e as mulheres foram todas sequestradas. As mulheres foram sequestradas. E o nome dessa cidade, sabe qual é? Cidade de Ziklag. Ziklag significa cidade de passagem. Até quando nós iremos continuar no local que Deus falou que é só de passagem, que Deus falou que não é para levantarmos tenda ali, né? Uma interpretação assim bem bacana que a gente pode ter é que quando a gente fica num local que era para ser bênção e que começou sendo bênção, acaba se tornando maldição. E aí nós temos se tornou, né, uma maldição para o povo judeu. Olha como é que era mais de perto aqui a cidade, né, de Ziklag. Bem interessante a descoberta aqui, é um vaso dos templos ali de Ziklag. Então você vê, por mais que não resistiu com o tempo, mas você consegue ver a formosura, a beleza, o destaque que se tem sobre ele. Nós temos então várias evidências que vai apontar e sustentar essa situação da geografia bíblica, e foi ali a cidade onde Davi se refugiou. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Aí vamos continuar dos Amalequitas, né? A gente já tem vários exemplos, e nós temos também os Edomitas e Idumeus, ou Idumeus, como alguns dizem. Edomitas ou Idumeus, né, são os descendentes de Esaú. Então, depois da briga entre Jacó e Esaú, ele cria-se ali a sua descendência, e são as descendentes de Edom, Edomitas, né? Esaú também, interessante, Edom, que significa barro vermelho, primeiro homem. Então, ali tipologicamente representando Adão. Adão também é barro, tá bom? É o primeiro homem. O primeiro homem vem e caiu, assim como Esaú veio e caiu. E depois veio o segundo homem, que é Jesus, que ele veio e venceu. E aí Jacó veio e venceu, né? Um exemplo aí. Aí vamos para algumas informações de Edom. Eles se estenderam mais nessa parte aqui do Jordão, né? Da Jordânia, na verdade, com Israel, no meio ali, perto do Egito, um pouco no território jordaniano, um pouco no território israelita. E antigamente não era desse tamanho o território, tá? Então, está aqui justamente só porque para mostrar como é que é hoje, né? Tem a colina de Golã ali em cima, né, como você está vendo. Então, os edomitas, eles eram bem poderosos na guerra, devido muita unção que Esaú teve também, né?
E aqui nós temos mais um conteúdo de Edom, cadê? Tá abrindo. Aqui, ó. Falavam em aramaico, obviamente, né? Edom vermelho, como a gente viu aqui, ó, a prova que eu tô falando que não é besteira. Ele foi dentro da Transjordânia, reino de Edom, olha como é que era em 830 a.C. Era um reino teoricamente bem grande, se levar em conta outros lugares, né, que são bem pequenos, então era um bom reino de Edom, e tem a Petra ali, tá? Então Edom, ele tinha sido o nome que foi dado a Esaú e vendeu o seu direito de primogenitura através de uma sopa. Olha a Petra aí, ó, o local lá que Esaú ficava, a vista lá da Jordânia, bem deserto mesmo. Aqui um guerreiro edomita, né? Então você vê que a arte da guerra era muito avançada para eles, que Esaú tinha esse dom, correto? E aqui em Avedade, também bem importante as montanhas de Edom, essa geografia bem bonita, a figura, né, da deusa edomita, as montanhas vendo do mar ali, olha que coisa linda, né? Montanhas de Edom vista do Mar Morto. Fantástico, meus irmãos. Vamos avançar, vamos para os Moabitas. Quem eram os Moabitas? Wesley. Quem eram os Moabitas? Só para a gente, outra coisa importante que acabei perdendo aqui. Herodes, ele que governou Israel, né, durante 40 anos, sobre os judeus, na verdade, ele era edomita. Então, Herodes era descendente de Esaú, tá? Os Moabitas, segundo Gênesis 19:37, nasceram do descendente de Moabe, filho de Ló, que era sobrinho de Abraão. Então, não sei se vocês lembram lá, depois quando Ló sai da cidade, as filhas embebedam Ló, e aí tem um relacionamento com ele, tem um filho com ele, e vai dar início aos Moabitas. Então, é uma nação que começou toda errada, né? Um povo que já começou todo errado, os Moabitas e os Amonitas. Mas aí aqui é uma representação gráfica, né, da geração, né? Ló, primeira filha gerou Moabe e a segunda gerou Ben-Ami. E aí Moabitas e Amonitas, eles eram bem cruéis, tá? Então, assim, você vê que normalmente quando uma nação começa desse jeito, é muito difícil terminar bem, tá? E aí tem também os midianitas. Quem eram os midianitas? Eram do tempo do patriarca Abraão. Eram semitas, porque eles descendiam de Midian, que era filho de Abraão com Quetura. Então era o relacionamento que Abraão teve com Quetura. Algumas listas genealógicas árabes mencionam uma tribo chamada Quetura, né, dando como seu local de habitação as proximidades ali de Meca, cidade de Meca. Então, tudo faz crer que mais tarde se expandiram para o oeste e que parece que a terra de Midian, né, como nos tempos de Moisés, para onde ela fugiu e se casou, ficava ao leste do Sinai. Então, nos dias do patriarca Jacó, o seu filho foi vendido a uma caravana de mercadores midianitas. José foi vendido aos midianitas, que o levaram ao Egito, onde o venderam como escravo. Então, assim, parece se tratar de um povo nômade que finalmente esse povo também desapareceu, tá bom? Os midianitas. E aí temos Amonitas. Amonitas, eles eram descendentes de Sem também. Difícil você ter um descendente de Jafé na história bíblica, né? Jafé tem a profecia, né, de Abraão. Deus alargará as tendas de Jafé. Um dos principais, quer dizer, o maior, né? Europa, Ásia, e dificilmente vai ter no contexto palestínico, no contexto hebreu, judaico, Jafé, ou alguma tribo de Jafé. Muito difícil. Aí vamos lá para os Amonitas, que eram descendentes de Ló, midianitas, amonitas, moabitas e amonitas, na verdade. O reino de Amon, né, foi uma antiga nação. Os amonitas foi aqui, ó, Moabe aqui embaixo, amonitas aqui. Então percebe que era um reino teoricamente grande, tá, comparado aos outros. E os dois faziam essa parte da direita aqui, da destra de Israel. E aqui embaixo nós temos os estados filisteus. A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. Estados filisteus. Vamos continuar. Os sírios.
A gente não vai entrar em muito detalhe, até porque é uma nação hoje que existe, então se dá uma olhada lá na Síria, você vai ver. Mas ali de Síria também descendem os arameus. O que eram os arameus? Foram os criadores da língua aramaica. Então, essa língua tão conhecida, né? Olha a bandeira aramaica aí, eu não sei se você já conhecia. Essa língua tão conhecida veio dos arameus, que consequentemente veio dos sírios. Então, eles traçam a sua genealogia através de Arã, que foi filho de Sem, filho de Noé, ou seja, percebe que tem a ver com o hebreu. Né? A língua aramaica, a linguística tem a ver com a mesma língua hebreia. Então, Sem, Arã, descende os arameus. É muito forte essa língua. Opa, perdão, meus irmãos, derrubei aqui o acesso. Então, essa língua aqui é arameus, aramaico, né? Muito forte. Tem os fenícios, tá? Os fenícios, nós temos duas cidades assim fortíssimas, né? E os fenícios, eles têm uma importância bíblica naquela mulher sírio-fenícia. Tem a cidade de Tiro e Sidom também, que a gente viu na última aula, né? O porto saindo daqui, ó, saindo de Tiro e saindo de Sidom e fazendo toda a rota. Olha que coisa fantástica. Fazendo toda essa rota aqui, ó. Toda a rota comercial. Eles eram bem conhecidos através das suas navegações. Então nós temos esse sarcófago fenício aqui, olha aqui, sarcófago diferente, né? Um braço para cima, outro para baixo, bem diferente mesmo. Nós temos o mapa da Fenícia que é mais nesse canto aqui, Tiro, Sidom, tem alguma outra cidade, o Ugarite, que a gente viu agora há pouco aqui mais para cima, e de resto nós não conhecemos muito, né? E aqui a ação naval deles, ó. Isso aqui é um desenho de 1888, olha a ação naval deles para demonstrar o quão fortes eram na água. Tanto que a moeda deles tinha um barco, representando a força dele, né? Um barco, e se eu não me engano é tipo um boto aqui, né? Uma sereia. Então, assim, é a mitologia, né? Um leviatã, para você ver, um hipocampo, na verdade, está aqui embaixo, para você ver a importância que eles davam para o mar, até porque era uma nação que estava do lado, né? Com a fronteira com o mar. Sarcófago de Airã, né? Representação fenícia combatendo o dragão. Percebe-se como é que o proto-evangelho foi se expandindo, porque o evangelho de Cristo, ele vai falar que o diabo vai destruir a cabeça da serpente, né? Da antiga serpente, o dragão. E aqui nas outras culturas, cada um coloca o seu representante para matar o dragão. Como é que o diabo é sujo para influenciar, né? Diabo é sujo, gente. Diabo é sujo. Tem a mulher sírio-fenícia, então, demonstrando ali uma grande importância para dentro do contexto bíblico. E os filisteus, não menos importante, os filisteus ocuparam a costa sudoeste de Canaã, um dos povos mais cruéis da Bíblia. E olha que interessante, você lembra esse mapa alguma coisa? Você está lembrando alguma coisa aqui no mapa? Sim ou não? Eu estou lembrando de algo. Pois é, a faixa de Gaza. Se você falou, você acertou. O território, tanto que está aqui, né? Gaza, né? Nem precisava fazer muito suspense, está aqui em Gaza. O território onde eram os filisteus é o território da faixa de Gaza hoje. E é um dos únicos que tem mais problema ali, naquele lugar. Então você vê que é uma coisa antiga, não é de agora. Então aí você começa a entender o porquê que Gaza tem esse modelo, tá bom? A Bíblia já sabe de tudo, meus irmãos. Não adianta a gente ficar quebrando cabeça, é só a gente ir para a Bíblia. E dentro dos filisteus existem quantas cidades aqui, ó? Quantos estados? Ecrom, Asdod, Asquelon, Gat e Gaza, correto? Por que Davi levou 5 pedras para lutar contra os filisteus? Para dar o direito de errar. Tinha um gigante, se não acertasse a primeira, tinha a segunda. Meus irmãos, é até bonito nós pensarmos assim, né? A arte de mesmo se errar, ter uma outra chance. Mas aí, meus amigos, 1, 2, 3, 4, 5, essas eram as confederações filisteias contra Israel.
Cada confederação dessa tinha um exército e tinha um gigante representando esse exército. Então Davi levou as 5 pedras porque ele ia matar. Ele ia matar o quê? Ele ia matar o primeiro gigante de Gaza, ele ia matar o segundo gigante de Asquelon, ia matar o terceiro gigante de Asdod, ia matar o quarto gigante de Gade, ia matar o quinto gigante de Ecrom. Então, quando Davi leva as 5 pedras, é para matar esses 5 gigantes, porque existiam 5 gigantes. E está na Bíblia sobre as federações. Não está explícito, não é tão claro sobre o gigante, aí precisa de um contexto mais histórico, mas assim, existiam os 5 gigantes e o propósito dele ir lá com 5 pedras era para matar os 5 gigantes. Tá bom, meu amigo, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus? Olha que coisa fantástica para a gente poder usar nas pregações, né? Cidades fortificadas. Depois abre aí em Juízes 1:18, você vai ver com mais detalhe. E existem as cidades palestínicas também. Cidades palestínicas que elas são Jericó, né? Segundo alguns pesquisadores, se não é a cidade mais antiga do mundo, é a mais antiga ali daquela região. E é uma das mais antigas do mundo mesmo, tá bom? Hoje é na Cisjordânia, Jericó, cidade uma das mais antigas. Olha a cabeça da estátua de aproximadamente 9.000 anos atrás. A datação, segundo eles, né? Nós sabemos que não tem como chegar muito a nisso, não. Mas segundo eles, tem 9.000 anos. Eu acho que não, acho que deve ter uns 6.000. 9.000 é muita coisa. 9.000 é muita coisa. Aí vamos para Hebron, que é aquele hino, né? Eu sou guerreiro de Hebron. Hino engraçado. Hebron é uma cidade na Cisjordânia, entra mais a Cisjordânia, né? Segunda maior após Gaza, com uma população de 215.000 palestinos. Olha que coisa fantástica. Ali em Hebron vai ter o túmulo dos patriarcas. Vamos dar só uma olhada para vocês terem essa base. É aqui, ó. Túmulo dos patriarcas, onde os patriarcas morreram, teoricamente, né? Ela é situada em Samaria. Então, Hebron, bem próximo ali de Israel, já é Cisjordânia. Belém, nós não temos a foto aqui, me perdoe, tá bom? Belém, biblicamente também chamada de Beth-Helem Efratá, que significa casa do pão, ou Belém de Judá, né, para distinguir a outra cidade que tem um nome igual. E a primeira menção de Belém não é com Jesus, é no tempo dos patriarcas, na morte de Raquel, que ocorreu pouco ao norte dessa cidade por ocasião do nascimento de Benjamim. Nós temos Jope, que aí, segundo os historiadores, essa cidade de Jope é uma das únicas antediluvianas, ou seja, que vieram antes do dilúvio. Wesley, se consegue dar certeza sobre isso? Não consigo, infelizmente. Mas assim, eu tenho um grande pensamento de que talvez seja certo, porque existem algumas cidades antediluvianas, né? Então não é loucura nenhuma pensar que possa ser, não. Essa cidade aqui de Jope pode ser antediluviana justamente pelo fato de que existiam faraós antigos de 1.400 anos antes de Cristo, ou seja, de 3, 4 mil anos atrás, que falaram que já conhecia Jope, e sendo que era tipo assim, era distante de onde ele estava. Então, assim, devido ao conhecimento que eles tinham sobre Jope, pensavam-se que era uma cidade bem antiga. E aqui é um mapa mais antigo do mundo, feito lá na Babilônia, Babel, né? Mapa da Tábua Babilônica. Esse é o mapa mais antigo do mundo. Não conseguimos ver com muito detalhe, mas assim, existe, né, esse mapa foi entre 2.600 a 3.000 anos atrás, que é o mapa babilônico do mundo. Como é que eles desenharam aí? Eu ainda não sei ler a língua babilônica, mas tenho certeza que assim que a gente conseguir desvendar, a gente vai conseguir falar. E nesse mapa mostra até o caminho para o Monte Ararat, né? Então, esse mapa aqui, ele é uma prova da Arca de Noé, uma prova do dilúvio, uma das provas. Até apareceu um negócio ali, nada a ver com nada, né? Nós temos também Siquém. O que é Siquém? É uma das cidades mais antigas da Palestina, né? Pois é uma cidade de 2.000 anos antes de Cristo, então bem antiga mesmo. E nós temos
A geografia de Siquém. Aqui, ó. Foi ali que o Senhor orientou Abraão a contar as estrelas, né? Quando ele chegou a Canaã. Olha que mapa fantástico, né, gente? E essa foto aqui, no caso, esse quadro é de 1860. Quando é que a gente faz coisa assim? Olha para isso, olha que coisa fantástica, gente. Nossa arte está corrompida. Infelizmente está corrompida. Dificilmente vai ver artistas assim com tamanha beleza. Olha aí, está em preto e branco apenas e é rico em detalhes, entende? Infelizmente. Mas aí, uma das representações de Siquém, tá? Nós temos ali de Simão, né? Sequestrando Diná, a tomada de Jericó, que foi ali. Josué proclamou umas bênçãos, agora já é ChatGPT. Então a gente já pula, né? ChatGPT a gente pula. E aí, finalizando, né? Nós temos também Samaria. Samaria, ela foi fundada em 921 a.C. Foi um rei pai de Acabe. Era uma região muito montanhosa. Pode ver aqui, né? Então eles tinham essa visão dos montes, né? E era favorecido pelos montes. Então não basta só ter a visão e falar que eles também eram muito favorecidos. Esse é o território que ela ocupou na sua totalidade. Mulher samaritana, avivamento da mulher samaritana, muito importante. Nós temos Nazaré também. Olha como é que é a imagem de Nazaré. E aí você vê qual é o tipo de condição que a pessoa que mora em Nazaré tem, de acordo com essa imagem. A vista da cidade e um bairro de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, como alguns discípulos falaram, né, sobre Cristo. Até hoje, meus irmãos, Nazaré é uma cidade assim considerada relativamente pobre. Então, para você ver o nosso bairro que o nosso mestre desenvolveu, era um bairro pobre. Para você ver que não tem nada a ver com o bairro. Tem nada a ver com o bairro. A pessoa pode desempenhar um ministério poderoso, independentemente do local que ela esteja. Eu creio nisso. Vamos para Cafarnaum, né? Não existe uma certeza absoluta em Cafarnaum do local exato, mas era uma cidade ali perto do Mar da Galileia. Então Cafarnaum era a cidade residencial de Jesus Cristo, assim como o de Pedro também. Foi ali que teve o maior número de milagres. Olha aí as ruínas de Cafarnaum. Então é uma cidade bem antiga também, com bastante ruínas, né? Ali ao norte, perto do Mar da Galileia, o Mar da Galileia aí, perto do Mar da Galileia. Aí tem também o cinturão de Cafarnaum e por aí vai, né? Então, desde a queda do Império Romano até os dias atuais, a Palestina ela esteve sob as várias influências políticas que a gente citou em alguns momentos aqui no começo. E existe algum quadro aqui abaixo que a gente vai dar uma olhada, porque, por exemplo, de 476 a 634, a Palestina é uma província longínqua, né? Insignificante para o Império Romano. Deixa eu dar uma olhada aqui. E a sede dela era em Constantinopla. Então, a Palestina era apenas um negocinho bem pequeno e Constantinopla é essa aqui tudinho. Império Bizantino aí, né? Aí tem Cirene, tem Cartago, Cesareia, tem tudo. Roma, Tessalônica, Efésio, Atenas, Niceia, né? Aí vem o Concílio de Niceia, tem Tiro, tem Antioquia. Então, assim, esse daí é um mapa mais recente, né? Então, essa é a visão dos palestinos, era uma província apenas daquele império, de 476 a 634. De 634 a 750, a Palestina é governada pelos califas, aí o califado, né, que eram os soberanos muçulmanos, no reino de Damasco, conquistado pelos árabes. E aí a gente vai dar uma olhada aqui agora como é que era esse califado lá. O verde já chegou, né? O verde do califado. E aí eles conquistaram o mundo árabe, né? Bastante, e a parte ali da África, parte do norte da África e um pouquinho da Europa também. Esses eram os califados.
De 750 a 960 torna-se parte do governo sírio, dos domínios árabes. De 960 a 1095 a Palestina é dominada pelo califado egípcio, aí tem um califado egípcio depois disso. De 1095 a 1187 é o período das cruzadas, né? Inclusive, se você quiser um livro sobre cruzada, tem um livro fenomenal aqui, eu consigo fazer um valor bem abaixo para vocês, só você falar aqui que a gente manda esse livro na sua casa com a entrega grátis, tá? Sobre cruzadas. Na verdade tem dois, eu tenho um sobre os templários, se eu não me engano está R$50 com a entrega já inclusa, e tem outro que é um box sobre as cruzadas. São 3 livros gigantes, top. Aí esse outro está 100 e pouquinho, mas assim vale muito a pena, Então isso aqui é no período das cruzadas para libertar a Terra Santa, né, das mãos dos muçulmanos. Aí como é que eram as cruzadas, eram várias cruzadas, né, que eram campanhas de guerra. E aí a gente pode ver com detalhes. O verde foi a primeira, não dá para ver com tanto detalhe assim, né? Mas dá para ver o islamismo como cinza. Então, salvo engano, se eu não me engano, tá? Isso aqui eu já não tenho certeza não, o islamismo isso aqui todinho, para baixo e aqui, ou seja, cumprindo o seu mapa que a gente viu do califado egípcio, né? Que era aqui na parte de baixo mesmo para cá. Só vai ter a diferença aqui, ó, Cesareia, nesse ponto. Então, vamos lá. De 1187 a 1250, a Palestina torna-se do Império Muçulmano, porque o Império Muçulmano conseguiu, né, alguma parte da cruzada, sob a chefia de Saladino. De 1250 a 1517, eles governam a Palestina os mamelucos egípcios, né, que são forças militares egípcias formadas pelos escravos. De 1517 a 1914, a Palestina faz parte do Império Otomano, aí tem depois o Turco Otomano, né, estabelecido pelo Sultão Selim I. E de 1914 a 1918, após a invasão da Palestina pelos aliados, a Inglaterra emite uma declaração oficial em 2 de novembro de 1917 pelo secretário do Exterior Lord Balfour, apoiando a criação nas aspirações do movimento sionistas em toda a Palestina, de um lar para o povo judeu, e que envidará o máximo esforço para a conquista desse objetivo. Então aqui fala-se sobre mais atualidade. Depois o lar judeu veio e o palestino não. Então você consegue imaginar como é que esse povo se sente, né? Consegue imaginar. E até hoje, né, assim. E depois a gente pode entrar em contextos geopolíticos atuais, falar sobre o sionismo e o... Eu esqueci o nome do outro, eu esqueci mesmo. Sionismo e o... Enfim, o lado mais radical, né, do islamismo. Então, meus irmãos, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Essa aula aqui até acabou que ficou bom, 33 minutos. A outra, se não me engano, foi 15, né, que deu problema. Então, vamos avançando na geografia bíblica. Tamo junto.